Olá, é um grande prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou Aldo Luna, sou coordenador pedagógico do Colégio Nossa Senhora de Fátima há 16 anos. Fui também coordenador do Colégio Santo Antônio, ajudei a Padre Paulo nos últimos anos na administração daquela importante instituição educacional do Cariri. Fui secretário de Educação nos anos 90, na administração do governo João Hilário. Também trabalho na IEMAG e IDJ na cidade de Jardim. Sou especialista em gestão escolar e na fase final da especialização em tutoria no ensino superior. Quero agradecer a todos vocês, em nome da diretora Nara Rodrigues. Repito, é uma grande satisfação passar esses momentos com vocês, também levando a todos um pouco da nossa experiência, da nossa vivência na educação. Falaremos sobre a BNCC e a nossa prática pedagógica para um novo tempo. Eu gostaria inicialmente de dizer que a educação ela é algo muito sério e que nós não podemos assumir um cargo que seja público ou privado que não tenhamos a consciência dessa importância. A educação ela tem por base a transformação da sociedade. Isso está nos parâmetros nacionais curriculares, que fundamentam muito bem a nova Base Nacional Comum Curricular. E nesse ponto, nós já começamos a dizer que a educação, para a gente trabalhar, a gente precisa ter lado. Nós não podemos ser mornos. A gente precisa entender que, à medida que escolhemos a educação com crianças, no caso de vocês, é muito sério e algo que, ao fazer ou ao deixar de fazer, tem consequências que podem ser muito boas ou podem ser muito más. Eu gostaria primeiro de dizer assim, quais são as características de um bom profissional na educação? Basta gostar de criança? Não, não basta. É muito importante que se goste de lidar com crianças. Mas, além de gostar da criança, gostar de crianças, nós precisamos saber como lidar com elas. Nós precisamos nos aprofundar cada vez mais e entender o que pode passar na gênese, não é? Digamos assim, no nascimento da formação das crianças, no seu comportamento, na sua vivência. E a gente precisa, então, ter um comprometimento muito grande, porque, repito, quando a gente faz ou deixa de fazer, isso pode ter consequências. E nós queremos que as consequências sejam as melhores possíveis. Para isso, a gente precisa deixar de lado algumas questões, como, por exemplo, o pessimismo e a falta de estudo. Nós precisamos ter esperança e acreditar que a nossa competência é sempre capaz de ajudar as crianças a crescerem saudáveis, não somente do ponto de vista físico, mas emocional e intelectual. É preciso também que a gente tenha boas relações pessoais. A primeira relação pessoal deve ser conosco mesmo. Nós precisamos estar bem para fazer o bem. Nós precisamos estar bem conosco mesmos para que a gente possa ter uma condição de equilíbrio emocional para saber lidar com os outros. E é muito importante a gente ter a humildade, a responsabilidade, a empatia, que é exatamente tentar ficar no lugar do outro, como o outro receberia aquilo que eu estou dando. Então é muito importante que a arrogância esteja distante das nossas práticas, que a gente tenha a boa vontade de fazer sempre o que deve ser feito, não fazer o possível, fazer o melhor. Sempre é possível a gente buscar o melhor em nós.
e buscando o melhor em nós, à medida que a gente vê bons vídeos, vê bons filmes, procura ler, procura entender o que é o universo de uma criança, a gente certamente estará fazendo o que é o melhor. Outro ponto muito importante é que a gente tenha muito claro que há na creche, na escola, a hierarquia. Nós precisamos ouvir aquele que nos coordena, aquele que nos dirige, aquele que nos é colega. E nós precisamos saber também expressar o que nós sentimos. Se nós não estamos gostando de algo, é muito importante que a gente possa expressar de forma muito educada, num lugar reservado, para que a gente possa estar bem, como eu disse no começo. Então, a nossa fala inicial é exatamente pedindo para você fazer uma reflexão. De que maneira eu posso agir para que a creche Maria Lucimar Pereira tenha exatamente bons resultados, que as nossas crianças possam fazer uma transição para o ensino fundamental anos iniciais de uma forma, digamos, qualificada. É muito importante que a gente tenha esse comprometimento conosco primeiro e com a entidade a qual a gente trabalha. É muito importante, então, se a gente, por exemplo, tem feito de uma outra forma, que a gente possa entender que Deus nos deu a capacidade de pensar, a capacidade de sentir, e assim sendo, nós somos os únicos seres que podem evoluir. E a evolução passa exatamente pelo desejo, não é? Pela vontade. Existe uma frase aliás, é um verso de uma poetisa, Adélia Prado, que ela diz assim: não basta a faca e o queijo, é preciso ter fome. Então, o que eu diria para vocês é que a fome não está no outro, a fome deve estar em cada um de nós. A fome de aprender, a fome de saber, a fome de se aprofundar, de estudar, de querer saber mais para melhor ensinar. E entender também uma outra questão muito importante, que também está intrínseca na BNCC. As crianças, elas também têm conhecimentos, elas também têm experiências e têm saberes que nós não dominamos. Vocês sabem disso. Nós somos de uma geração, e eu posso dizer nós aqui, eu e vocês, embora tenhamos uma diferença de idade, acredito que de todos, mas nós não temos como comparar a criança que nasce já num tempo de tecnologia avançada como a nossa, comparando com a nossa realidade quando nós nascemos, né? Então, no meu caso, quer dizer, nem internet tinha, né? Então, é preciso que a gente entenda que as crianças, elas têm conhecimentos que também podem ser úteis para a gente e para as próprias colegas. Então é muito importante, repito, que a gente faça essa reflexão. De que maneira eu estou agindo? Porque, na verdade, como educador, como professor, eu não tenho que ser só o modelo porque eu tenho que ser o modelo. É porque é bom ser bom. É porque é importante a gente ser ético, ser responsável, cumprir com os nossos deveres, saber o que nós estamos fazendo e entender que à medida que nós fazemos bem, nós estamos ajudando a construir uma sociedade melhor. Não é? A gente está vendo nos dias atuais tantas situações difíceis, não é? Mesmo nessa pandemia, não é? Quando a gente deveria pensar no outro e então se cuidar mais, não sair de casa, a gente vê situações absurdas, não é? Gente ainda não usando o álcool em gel, não usando máscara. Aqui e acolá a gente vê isso ou de forma presencial ou em reportagem na TV. E isso acontece por quê? Porque a nossa educação, de um modo geral, ela não é uma educação, historicamente, que trabalha a reflexão, a capacidade de pensar. Historicamente, repito, nós fizemos uma educação voltada muito para a memorização, para que a criança decore. Nós somos vítimas disso, todos nós aqui. A escola valoriza a nota, a avaliação, quando é a partir do fundamental, anos iniciais.
E aí a gente começa a perder o verdadeiro sentido da aprendizagem. Aprender para ser melhor, para participar de uma sociedade cuja ética esteja presente, cuja moral esteja sempre em evidência, que o amor seja algo concreto, não é? Que a gente tenha uma sociedade em que haja paz, né? Harmonia entre as pessoas, que eu saiba que os outros têm limites como eu tenho limites e eu jamais vou conseguir ver com os olhos dos outros. Mas eu preciso entender que a partir da educação infantil nós podemos começar a fazer uma história diferente. E essa capacidade de fazer diferente depende exatamente da nossa busca pelo conhecimento, a fome a que a Adélia fala, não é? Então, eu preciso querer para eu poder fazer a diferença. Portanto, é muito importante que a gente tenha boas relações no trabalho, que a gente tenha a capacidade de dizer em que posso ajudar, não é? Ou você poderia me ajudar porque sobre isso eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo quais são esses eixos estruturais que a nova BNCC está exigindo. Me explica aqui o que quer dizer isso, o que quer dizer aquilo. E à medida que a gente tem essa humildade, no momento X, a outra pessoa também vem compartilhar as suas dúvidas sobre as quais a gente tem um domínio. E assim é a vida, né? Assim precisa ser a nossa convivência na instituição. Então, não é focando, por exemplo, em partidos políticos, não é? No prefeito X, Y ou Z, ou naquele tempo ou agora. Não. O que importa é que nós precisamos entender que o nosso partido é a educação. É o nosso compromisso em fazer das nossas atitudes pedagógicas instrumentos de transformação da sociedade. Então, eu preciso procurar me revestir de um questionamento, de uma autocrítica, de olhar para dentro de mim mesmo e dizer assim: o que eu estou fazendo? Por que estou fazendo? Como estou fazendo? Para que estou fazendo? Tudo que deve acontecer numa instituição, seja ela pública ou privada, é dar sentido ao que se faz. Então, quando você se levanta cedo, quando você vai para a instituição, você precisa fazer essa reflexão. Eu estou indo porque eu sou um instrumento de conhecimento, de amor, de ética, de responsabilidade, porque eu quero ser um modelo para as crianças sob o ponto de vista de alguém do bem, que sabe acolher as crianças, que as beija e as abraça de uma forma terna, verdadeira, carinhosa, que se abaixa para ficar igual às crianças, para elas sentir o seu abraço verdadeiro. Assim nós estaremos ensinando às crianças a importância do beijo, do abraço, do carinho, do respeito. É muito importante isso, muito mesmo. E à medida que a gente faz essa transformação em nós, e vocês podem dizer, mas professor Aldo, é muito difícil isso. Nós não estamos dizendo que é fácil, nós estamos dizendo que é possível. Nós estamos dizendo que é necessário que a gente faça. Porque à medida que a gente não fizer dessa forma, valorizando o conhecimento e as emoções das crianças, não entendendo sobre as questões socioemocionais, como as crianças estão, não é? Como nós estamos, o que nós sentimos, o que nossas crianças estão sentindo. E olha que muitas delas, certamente, não posso dizer especificamente na situação, na realidade de vocês, mas o conhecimento que nós temos é que muitas crianças estão com pais que muitas vezes são separados, ou que usam drogas, ou que são alcoólatras, ou seja, de uma realidade bem difícil. E eu não posso tratá-las todas igualmente. Eu preciso tratá-las de uma forma igual, sob o ponto de vista dos direitos e deveres. Mas sob o ponto de vista do olhar, existe aquela criança mais tímida, mais introvertida, mais caladinha, cheias de dores emocionais que eu preciso entender, que eu preciso conversar com os pais, que eu preciso ir à diretora, ir à coordenação, procurar ajuda para que aquela criança possa evoluir no seu processo de ensino-aprendizagem de uma forma adequada. Muitas vezes a gente, sem o conhecimento, a gente diz uma série de bobagens. Por exemplo, a gente diz assim, essa criança não quer nada. Não é isso.
Na verdade, ela está num estado emocional que precisa de ajuda. E nós precisamos ter esse conhecimento, conhecer exatamente o que é uma criança com 3, 4, 5 anos. Nós precisamos entender como funciona o cérebro dessas crianças. E, naturalmente, neste momento cada vez mais diferente do que era antes. Portanto, a humildade é muito importante para a gente poder evoluir. À medida que você é um profissional que acha que, porque tem muitos anos de creche, já domina tudo, esqueça essa ideia. Portanto, como diria Paulo Freire, a educação, ela tem lado. Como eu falava anteriormente, quando ele diz tem lado, tem que ser o lado da libertação. O que quer dizer uma educação libertadora? É formar pensadores. É combater aquilo que a gente vai ensinar de uma forma unilateral, achar que só nós sabemos. É dar a capacidade às crianças de se expressarem, de dizerem o que sentem, de falarem sobre suas experiências. É muito importante que a gente entenda isso. Repito, essa palavra importante eu estou repetindo o tempo todo de propósito, porque nós precisamos dar sentido ao que a gente está fazendo. Se a gente não dá essa atenção ao que a gente está fazendo, se a gente não sabe por que está fazendo o que está fazendo, há algo errado. Então, é o momento de a gente fazer essa autocrítica. Em que eu estou errando? Na falta de busca? Na falta de estudo? Na falta de aprofundamento? Eu ainda estou voltado apenas para que as crianças memorizem? Não estou falando que memorizar não é importante. Nós não podemos querer que as crianças memorizem sem que elas possam compreender. Tudo que a gente faz tem que estar contextualizado, tem que ter um sentido, né? Tem que ter uma lógica, uma relação com algo. Então, assim eu vou aprender. Então, é bom que se diga aqui também que a ideia de creche, historicamente em nosso país, foi a ideia de que as crianças apenas precisam brincar, e esse brincar sem nenhum sentido. E aí é um grande equívoco, uma ideia que não tem lógica. A brincadeira é coisa séria, sim. Na brincadeira nós tratamos de várias situações. São as relações, o próprio conhecimento, o próprio conteúdo. Por exemplo, se você vai brincar com uma criança, vou dar um exemplo bem simples, de amarelinha, quanta coisa você pode aprender naquele espaço em que tem números, em que você se movimenta, em que você equilibra, em que as questões motoras estão ali em evidência. Então, muitas vezes, você faz e não sabe por que está fazendo. E aí onde está a grande falha. Nós não podemos, na educação, fazer porque os outros estão fazendo ou apenas porque existe ali um cronograma que tem que se seguir. Não. Tudo que a gente vai fazer na educação, a gente tem que dar significado. A gente tem que dar sentido, porque as crianças, elas não podem estar ali como objetos. As crianças são seres humanos. Seres humanos sentem, pensam, desejam, né? Gostam e desgostam. E essa questão também, digamos, de que a escola hoje ela está sendo como digamos assim, um quintal dos lares, né? É como se fosse uma extensão das casas. Nós entendemos que os pais têm tido uma grande dificuldade de dar limite às crianças. Eu li recentemente, aliás, semana passada, num artigo do UOL, do portal UOL, que a falta de empatia das crianças, aliás, dos adolescentes, dizem muito respeito à falta de limites que os pais não estão dando às crianças. E a gente sabe que essa é uma grande dificuldade. A criança que fica, digamos assim, que é muito birrenta, não é? É claro que há a fase da birra, claro que há. Né? De negar, de não querer nada, isso faz parte, mas tudo precisa ser trabalhado de uma forma muito delicada, com muito jeito, para que a gente possa conquistar a criança para o lado certo. Então, eu estava falando sobre a questão do limite. É muito importante que a gente também saiba trabalhar o limite na creche, na sua sala de aula. E dar limite não significa jamais ser grosseiro, porque isso é ilegal.
né? A gente pode receber um processo se a gente não souber lidar com uma criança da forma como se deve lidar. Então é preciso ser firme, sim, mas é uma firmeza com afeto, procurando um equilíbrio. Há momentos que a gente perde a paciência, mas é contar de 1 até 10 antes de dizer algo que possa ser prejudicial ao processo ensino-aprendizagem e à sua relação com a criança. É muito importante manter o equilíbrio, porque quando a gente mantém o equilíbrio, a nossa capacidade de pensar, ela acontece. À medida que a gente deixa as emoções, digamos assim, evoluírem, né? Criarem assim asas, nós estamos num perigo muito grande. Porque à medida que a gente não consegue pensar, a possibilidade de a gente fazer besteira é muito grande, de a gente dizer algo que não deve dizer, né? Então, o que é que eu gostaria de passar para vocês? A nova Base Nacional Comum Curricular, ela tem, digamos assim, os campos de experiência. E aí, esses campos de experiências, eles são voltados para uma educação que valorize o eu, o outro e o nós. Ou seja, a criança é um ser social. Eu e os outros. Não posso pensar só em mim. Eu tenho um lanche e a outra criança tem outro lanche. Eu posso estimulá-la e tenho que observar tudo que as crianças fazem e falam, não é? E orientar que no outro dia ela pode trocar com você o lanche quando você não tiver aquele lanche que você gosta ou que você não queira mais. Então isso é se preocupar consigo e com os outros. Né? É ter sempre uma relação social, pensar que a gente não nasce sozinho. E nós estamos tendo hoje uma dificuldade enorme, porque muitos adultos acham que são o dono da verdade e só eles sabem de tudo. E que os outros que não são como eles, ou que pensam como eles, então são descartáveis. E isso está exatamente porque nossa educação não trabalha o aluno como um ser social. Ele vive com os outros. Então ele tem que saber o limite dos outros, ele tem que saber a capacidade dos outros, mas a nossa também, e saber lidar com as diferenças. Outro campo de experiência é o corpo, gestos e movimentos. É um conteúdo, não é? É importante que a criança se conheça, né? É importante que ela saiba fazer a higienização. É importante que ela saiba quais são os movimentos, o que dizem, o que o corpo fala quando ele está em movimento, não é? O que os gestos expressam. Outro campo de experiência são os traços, sons, cores e formas. Isso muito voltado, digamos assim, para um conteúdo mais voltado à matemática, à arte, mas ela precisa ter esses conhecimentos. E aí, não é o conhecimento só da memória também, como eu repito, tudo que a gente está dizendo aqui tem sempre que ter uma relação com outro assunto, não é? com outro uso, com uma situação de fato de utilização. Para que serve isso? Outra coisa importante também, que é um outro campo, é a escuta, a fala, os pensamentos e a imaginação. Olha que coisa fantástica! Desde criança, a criança ser exercitada a imaginar, a refletir, a perguntar, e cabe a gente estimular. O que você gostaria de saber? O que você pensa sobre isso? O que você faria se fosse assim ou se fosse assado? Então é muito importante já na creche a gente ter também esse campo de experiência das crianças. Outro é espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Em que lugar nós estamos? Em que tempo nós estamos? Não é? Quantos somos? Como é que são as nossas relações e as nossas transformações sociais? Isso, claro, tudo dentro do nível das crianças. Outro ponto importante é sobre a questão desses eixos estruturais que se relacionam com o conviver, com o brincar, com o participar, com o explorar, com o expressar, com o conhecer-se. Olha que fantástico que a gente tem. A BNCC traz exatamente esses 6 tópicos que se coadunam com os campos de experiências. Então, os campos de experiências, esses que foram agora explicados, eles se ligam exatamente aos eixos estruturais
da educação na educação infantil. E esses eixos, você tem que ter isso tudo no seu planejamento. Quando eu vou trabalhar com a criança, eu tenho que saber em que lugar, em que momento, em que instante eu vou desenvolver nelas a capacidade de conviver, de se relacionar com o outro. O brincar. Para que brincar? O que nós estamos brincando? Não é? O participar. Saber a hora de entrar e a hora de sair, saber a hora de falar, a hora de expressar seus sentimentos, não é? Suas ideias, a hora de conhecer-se e de conhecer o outro. Então, todo o planejamento na BNCC, ele deve se basear nesses campos de experiência e nesses eixos estruturais da educação infantil. Nós, à medida que fizermos isso, estaremos então respeitando a lei, porque antes nós tínhamos os parâmetros curriculares nacionais. Eram apenas parâmetros. Parâmetros quer dizer paradigmas, modelos, ideias que você poderia seguir ou não. Eu lembro, inclusive, que quando eu era secretário de Educação, eles chegaram, né? Acho que foi em 92, e os livrinhos com cada matéria, etc. E naquela época as creches eram coordenadas pela ação social, né? Então, quando chegaram, muitos nem sequer liam. E a gente teve um grande prejuízo, porque os parâmetros curriculares é uma grande revolução, porque eles colocam exatamente o que ensinar, para que ensinar, não é? Por que ensinar isso? E nós devemos, então, entender que a Base Nacional Comum Curricular, como eu disse anteriormente, eles nascem exatamente de lá. Nascem exatamente dos PCNs. Então, qual é, para já entrar na minha linha conclusiva, o que é, na verdade, a nova Base Nacional Comum Curricular? É entender que nós não somos mais os que sabemos tudo, ou não somos os únicos a saber, né? Nós temos que entender que as crianças têm conhecimentos e têm experiências, mesmo curtas, mas as suas experiências precisam ser úteis para o seu processo de evolução, de aprendizagem. Tudo que a criança traz, então, a gente precisa escutar, analisar, refletir direitinho e fazer exatamente um bom uso dessas informações para a gente ir evoluindo no conteúdo, né? Evoluindo do que a gente chama de praxis, né? Pedagógica, no nosso dia a dia, né? Cada conteúdo, cada planejamento tem que ser voltado valorizando exatamente o que a criança traz de casa. Outro pilar que nós poderíamos dizer da BNCC é que a quantidade não é mais importante do que a qualidade. É menos que faz chegar mais na cabeça da criança. Então, mesmo desde da creche, se a gente colocar... Veja que eu citei agora os campos de experiência, são 5, né? Então, não é esse mundo de coisas que durante o ano você precisa trabalhar. Porque se você trabalha muito, fica pouco. Se você trabalha menos, fica mais. É só saber distribuir no conteúdo programático do ano, né, no seu planejamento mensal, tudo no seu devido lugar. Que à medida que a gente fizer isso, certamente nós vamos estar fazendo o que é o certo, o que deve ser feito. Então, o pilar do menos que é mais, e é muito importante a gente entender também que a gente deixa de ser protagonista enquanto professor. A gente deixa de ser o mais importante. Agora a gente é co-protagonista, porque o protagonista é o conhecimento de fato. As crianças passam a ser co-protagonistas. O que significa protagonista? Aquele que é mais importante. Protagonista é como se fosse, antigamente a gente chamava o artista do filme. O artista do filme, como se todos os outros não fossem. Mas assim, todos ali no filme tem aquele que é o bem, né? Então, digamos assim, o conhecimento é o protagonista principal. O conhecimento sobre as questões socioemocionais, o conhecimento do conteúdo, isso é o mais importante. Mais importante para chegar à criança. Não estou dizendo que é mais importante, não, o sujeito é mais importante do que tudo, a criança é mais importante do que tudo, mas eu digo, no processo ensino-aprendizagem, tanto o professor como o aluno, eles são co-protagonistas, são tão importantes
quanto o conhecimento. Mas o conhecimento só vai ter sentido se eu, enquanto protagonista, entendo que a criança também é protagonista e faço o canal entre o conhecimento, a criança e eu, enquanto professor. Então, para concluir a minha fala, espero que não tenha cansado vocês, quero deixar uma mensagem de esperança, de otimismo. Apesar dos dias difíceis, apesar de um período de pandemia tão delicado, que a gente possa também colocar a nossa cabeça no travesseiro e fazer essa reflexão. Eu trabalho na creche Maria Lucimar. Como eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Eu posso melhorar? Em que eu posso melhorar? Eu posso ser mais amigo, mais amiga? Eu posso ser mais responsável? Eu posso ser mais comprometido, comprometida? Eu posso e preciso estudar mais, me aprofundar mais, entender mais como é o universo das crianças? O que elas conseguem aprender na idade com quem eu estou, na idade delas, com as crianças com as quais eu estou trabalhando? Outra reflexão que eu gostaria de fazer é: eu posso evoluir? Eu posso ser melhor? Pode ter certeza que pode. Você tem muito mais capacidade do que você imagina ter. Não faça comparação com os outros. Ah, fulana sabe isso, eu nem sei. Ah, fulana sabe aquilo, eu não sei. Ah, eu sou péssimo. Não, você é espetacular também. Você sabe fazer coisas que os outros que sabem fazer certas coisas não sabem. E assim é a vida. Nós temos saberes diferentes. Nós precisamos valorizar os outros, a nós próprios, para a gente poder andar num caminho que seja o caminho do amor, do respeito, do bom senso, da responsabilidade, da harmonia, porque isso é ser humano. À medida que a gente foge disso, a gente está deixando de ser humano. A gente está deixando de ser gente. Então, gente sabe ouvir, gente sabe se expressar bem, com paciência, com calma, com educação, sabe acolher bem a criança, sabe ser firme e sabe ser afetuosa, sabe ser delicada. Então, é preciso que a gente, na educação, se a gente escolheu trabalhar na educação, na creche, a gente precisa, então, aprender, reaprender, repensar, voltar atrás em algumas questões, manter outras, mas, sem sombra de dúvidas, jamais deixar de pensar. Jamais deixar de refletir e de entender que todos nós podemos fazer melhor do que o que nós estamos fazendo. Que a questão do nosso partido é o partido da educação. Entra prefeito, sai prefeito, entra governador, sai governador, entra presidente, sai presidente, mas o meu dia a dia é o compromisso em fazer o bem, o certo. O meu compromisso até o fim da minha vida é exatamente no processo de trabalho e na minha vida é procurar fazer o meu melhor. E o meu melhor é fazer o que é certo. E o que é certo está na lei, está no bom senso, está em atitudes voltadas para a ética, para o amor, para a responsabilidade. Portanto, sintam-se todos abraçados. Quero agradecer imensamente o convite da diretora Nara Rodrigues e dizer que estou no canal Reflexivo. Vocês podem pesquisar na internet, canal Reflexivo, Aldo Luna, e você também tem um podcast chamado Aqui Tem Prosa e Verso. Estou no Instagram também, @AldoLunaGomes, e vocês podem me encontrar também, se quiserem, no Colégio Nossa Senhora de Fátima ou através do WhatsApp, que Nara tem meu número. Então, um grande abraço a todos, a todas, e fiquem com Deus. Até um próximo encontro e uma semana abençoada para todos.